queria perguntar sobre as condições do Brasil de entender o tamanho do escândalo do Master no contexto do crime organizado brasileiro. Então, a gente já sabe que existem conexões do banco com fundos que também apareceram na Carbono Oculto. A CPI do crime organizado está tentando fazer também um pouco o trabalho de investigar essa rede, mas é uma rede muito complexa. Eu queria ouvir um pouco o senhor, se o senhor acha que a gente está equipado para conseguir chegar ao tamanho do que o Master e a REAG, por exemplo, enfim, do que esse esquema representa no crime organizado brasileiro. Olha, eu vou até aproveitar essa pergunta e pegar uma experiência internacional, tá? Uhum. Existiu um sujeito, tá? Me refiro a Michele Sindona, que ele ficou conhecido na história da justiça criminal e no mundo da criminalidade como o banqueiro do Vaticano e o banqueiro da máfia. Ele conseguiu unir as duas coisas. Como banqueiro do Vaticano, ele foi pelas mãos do Marcinkus e aprovação do Papa, ele conseguiu quebrar. O Banco do Vaticano é um nome que a gente usa, mas eles usam um eufemismo, que é o IOR, né? Um Instituto para as Obras Religiosas. Assim não dá cara de banco, mas é banco, tá? Banco com um monte de facilidades, que o Sindona, por exemplo, aquele que abrisse conta no Banco do Vaticano, não seria extraditado, seria cidadão do Estado do Vaticano e não tinha extradição. Tem uma série de coisas que ele foi fazendo, porque ele era um gênio do mal. E quebrou o Banco do Vaticano a ponto de quem fosse comprar um ingresso para ver a Capela Sistina, os afrescos de Rafael, não conseguiria nunca, porque estava bloqueado, porque o banco estava quebrado. Se chegou a esse ponto de quebra. E o que ele fez com a máfia? Ele resolveu também lavar todo o dinheiro da máfia e desviar dinheiro. Tal. E o que ele foi? Ele foi para a prisão. Foi para a prisão num esquema enorme, porque aí envolve loja maçônica P2, do Lítio Gelli, envolve aquele que foi enforcado na ponte, o Banco Ambrosiano. Veja o tamanho, a dimensão de tudo isso. Tá? Então, a nossa dimensão do Master é bem menor. Então, dá para apurar? Sim, se dá para apurar. E até uma dificuldade a mais que teve a justiça italiana por fatos, primeiro ocorridos no Vaticano, alguns, mas a justiça italiana puxou isso para ela. Foi do outro lado do Tevere, se conseguiu apurar o lado da Itália e não o lado do Vaticano. Se conseguiu apurar isso. E o que aconteceu? Atenção, o que aconteceu quando o Sindona disse que iria colaborar com a justiça? O que eu estou falando isso é processual, tem até livros. Por exemplo, Il Café, com Sindona, um dos livros que foi best-seller na Itália. O café. E depois, no momento que ele disse que ia colaborar com a justiça, no dia seguinte ele foi tomar o café da manhã, tomou o café da manhã e morreu envenenado. E tem uma polêmica toda. Isso envolve até os que desenvolveram isso em jornalismo investigativo, se chegam até a morte do Papa João Paulo I, que quando soube do escândalo do Vaticano, e também teria morrido. Bom, mas isso tudo tá nesse contexto. O que eu quero te mostrar, Flávia, é que isso era muito gigantesco, tá? Com conexões com o mundo inteiro, e o que aconteceu foi apurado, foi revelado. O Sindona não acabou morrendo, teve extinta punibilidade, mas vários outros participantes foram presos. Se a gente chegar a uma colaboração de um Vorcaro como colaborador de justiça efetivamente, tá? Como interessado no direito em premial, mas para colaborar verdadeiramente, dando nomes, provas e etc., eu acho que nós temos um caminho muito facilitado.
Professor, não quero abusar do seu tempo. Última pergunta para o senhor, se o senhor nos permitir. Como é que faz essa colaboração com tanto envolvimento de ministros do STF? É possível? Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? Pois é. Eu posso até dizer, usando o que você diz sempre, é o ponto de partida. Qui garde le gardien, diriam os franceses, quem fiscaliza o fiscal. A delação pode ser feita representando o Estado, a Polícia Federal, isso ela tem legitimação, tá? Com a Polícia Federal, e a Polícia Federal vai ter independência para exigir, etc. Ou pode ser feito com o Procurador-Geral da República, que é o Bonet. Então, uma das partes desse contrato, a outra, evidentemente, é o Vorcar. Agora, como se garantir isso? Em primeiro lugar, se tiver no polo do contrato a Polícia Federal tem como corregedor o Procurador-Geral da República, o Ministério Público. Tá? Tem como fiscalizar. Mas e quem fiscaliza o fiscal? O Conselho Superior do Ministério Público. Não estou falando do Conselho Nacional do Ministério Público, do Superior. Tem fiscal. Então, idealmente, nós estamos aqui com um sistema de freios e contrapesos azeitado. Agora, será que ele está azeitado ou será que ele está enferrujado? Só com o andar da carruagem a gente vai ouvir e sentir. Mas existe isso e existe, evidentemente, um jornalismo atento, existe uma sociedade atenta. Eu acho que todo esse trabalho, e você acabou de citar uma jornalista muito ativa, muito respeitada, que é a Malu Gaspar, a gente também tem outros jornalistas que estão atentos, estão em cima disso. O próprio Lauro Jardim já foi colocado em risco a sua arcada dentária. Então, isso tudo vai ajudar, vai ser, evidentemente, nós, sociedade, nós vamos fiscalizar e fiscalizar muito. Porque, como eu disse, na porta da Temis ou na porta da Justiça, as duas deusas, está lá, não deixar impunes os crimes e não punir inocentes. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio primo. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meia Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.